Brasil versus Trump na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, eu sou Amanda Taide, advogada, professora e parecerista em comércio internacional, e hoje eu vou contar para vocês, então, que o Brasil entrou oficialmente com uma consulta contra os Estados Unidos por conta do tarifaço do Trump. Nessa segunda-feira, o governo brasileiro, então, acionou a OMC. O Itamaraty pediu uma consulta, que é um instrumento formal dentro do órgão de solução de controvérsias para levar uma disputa, uma controvérsia, portanto, um questionamento que está em jogo no comércio internacional. São duas medidas, portanto, que o governo brasileiro levou para essa discussão. A sobretaxa de 25% sobre as exportações, resultado da investigação da Section 301 sobre supostas práticas comerciais injustas, aquelas que a gente já conversou aqui algumas vezes, que falava sobre o PIX, que falava sobre desmatamento, sobre anticorrupção, sobre propriedade intelectual, 25 de março, e uma outra tarifa extra de 25% que foi aplicada não só contra o Brasil, mas também contra outras 59 economias, sob a alegação de falhas no controle de produtos feitos, alegadamente, com trabalho forçado. Então, para o Itamaraty, essas sanções são consideradas injustificadas e que violam compromissos que os próprios Estados Unidos assumiram na OMC. Então, entre as respostas possíveis está o uso da lei de reciprocidade, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso e que facilita retaliações comerciais. É interessante perceber que essa lei de reciprocidade ela foi desenhada para um outro propósito, voltada sobretudo ali quando a gente estava diante da aprovação do EUDR, que é a lei anti-desmatamento da Comunidade Europeia, e, portanto, essa possibilidade de o Brasil ter instrumentos para se contrapor a essa política comercial. Mas fato é que ela serve para qualquer destinatário, qualquer parceiro comercial e, portanto, ela permite a aplicação dessa retaliação. Como que pode funcionar uma retaliação? De várias maneiras. A gente pode ter o que a gente chama de retaliação cruzada. Então, o Estado brasileiro pode decidir impor determinadas barreiras, portanto, à importação de determinados produtos dos Estados Unidos. E, consequentemente, com isso, a gente vai atrapalhar, de algum modo, os exportadores norte-americanos, que traria, em tese, aí, um maior apetite do governo dos Estados Unidos para negociar. Qual é o problema disso? Porque se o Brasil importa dos Estados Unidos esse produto é porque ele precisa desse produto para algum motivo. E por vezes, se isso for um insumo, isso pode impactar toda a cadeia, portanto, de produção aqui no Brasil. Então, uma eventual retaliação, ela pode ter um impacto nos importadores e, consequentemente, em toda a cadeia produtiva. A gente tem outras possibilidades, e isso tem sido levantado nos debates, por exemplo, de aplicação de retaliações para serviços, para produtos digitais. Ainda assim, isso traz um impacto nos importadores e nos consumidores brasileiros. Outros economistas, sobretudo, têm trazido a possibilidade de se aplicar um imposto de exportação para alguns produtos. Então, vamos lembrar que o que aconteceu, A gente teve nesse tarifaço, tanto na seção 301 específica para o Brasil, quanto no de trabalho forçado, que é sobre 60 países, a gente teve exceções de produtos que não serão objeto. Então, quais que são os super trunfos aqui do Brasil? A gente tem, por exemplo, suco de laranja, carne, café, que foram excluídos e que são super de interesse dos Estados Unidos, porque eles não têm essa produção interna suficiente para atender a demanda do mercado doméstico. Então, o que acontece? O que esses economistas estão falando? Poxa, o Estado brasileiro ele pode aplicar um imposto de exportação nesses produtos que são estratégicos, então ele vai colocar uma tarifa adicional para o Brasil exportar determinados produtos, desses determinados produtos. E, portanto, com isso, a gente vai ter uma dificuldade ou um aumento de custo para o importador lá nos Estados Unidos para comprar esse produto. Qual que é o problema? Porque isso naturalmente vai ter um impacto na indústria exportadora brasileira, pode impactar a balança comercial aqui do Brasil, pode ter problema, portanto, no funcionamento desses setores produtivos aqui no Brasil. Então a gente não tem resposta fácil diante de uma situação em que quer se aplicar, portanto, uma contramedida diante do tarifaço. O governo garante que as negociações podem reverter essas tarifas e que a negociação, o Brasil continua com portas abertas para negociar. Vale lembrar que os próprios Estados Unidos é que têm esvaziado a força da OMC há anos, bloqueando a nomeação de juízes para o órgão de apelação, o que torna esse embate dessas consultas que o Itamaraty propôs essa semana muito mais simbólico do que na prática. Então, casos como esse, a gente tem visto que estão aparecendo com alguma frequência e se você quer acompanhar sempre o que está acontecendo em termos de comércio internacional e negócios, continue me seguindo para acompanhar meus conteúdos diários.